Procure aí, amados, o livro do profeta Ezequiel. O livro do profeta Ezequiel é no Antigo Testamento. Você vai passar o livro do profeta Isaías, depois vem o livro do profeta Jeremias, depois vem Lamentações de Jeremias, e depois é que é o livro do profeta Ezequiel. Você vai procurar o capítulo 40. Capítulo 40, nós vamos ler a partir do versículo 1. O profeta Ezequiel, ele teve uma visão. Amém? Vamos lá então. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 40, versículo 1, diz assim: No ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele como edifício de cidade para a banda do sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem, cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. E disse-me o homem: Filho do homem, vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para te mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto tu vires. E havia um muro fora da casa em redor, e na mão do homem uma cana de medir, de 6 côvados, de 1 côvado e 4 dedos cada um. E ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Amém? É isso mesmo que você leu? Você crê nessa palavra? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Feche os teus olhos agora. Nós vamos fazer essa oração e vamos pedir ao Senhor que através do Espírito Santo de Deus, Ele nos traga, amados, a revelação dessa palavra. O que essa visão do profeta Ezequiel tem a ver conosco nesses dias? É o que nós vamos buscar nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, a tua palavra, meu Deus, foi lida, ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui, tira todo impedimento, toda barreira, e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja. Graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte. Aplauda bem forte ao Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Já fale para essa pessoa que está do teu lado. Fale assim para ela: não converse comigo. E você também não converse com essa pessoa. Preste muita atenção. O profeta Ezequiel, as visões que ele teve foi na Babilônia. Esse livro do profeta Ezequiel foi escrito entre os anos 622 e 600 antes de Cristo. Que visão era essa? Era a volta, o retorno da glória de Deus para o templo. A glória de Deus, ela espiritualmente saiu do templo quando o povo foi levado cativo para a Babilônia. Então, ele tem essa visão que a glória de Deus vai voltar para o templo e vai voltar também para o seu povo, mas isso aqui somente no milênio. Mas não é sobre simplesmente essa visão que eu vou falar. Eu vou falar sobre esse muro, aqui do versículo 5, ó. Ele vai começar a visão do templo começando por esse muro, e você vai ver como é importante. Por que ele começou do muro? Ele diz: e havia um muro fora da casa, em redor. Esse muro, olha para mim aqui, esse muro é o que separava o templo da cidade. Pastor, e o que é que isso tem a ver comigo? Amados, nós somos, espiritualmente, o apóstolo Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E temos que estar também separados do mundo. Quem entendeu até aqui?
Essa separação é uma separação espiritual. A palavra santo significa o quê? Separado. Eu não posso me envolver com as coisas do mundo. Então, esse muro que nós não vemos, é um muro invisível, ele existe no mundo espiritual. É que nos separa do mundo, é que nos protege também do mundo, irmãos. Amém? Procure aí, amados, para a gente compreender isso. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Você vai ver que a gente vai fazer um paralelo, tanto no Antigo Testamento como no Novo, mas você vai ver que Deus sempre exigiu isso da pessoa. Já olhe para essa pessoa aí, olhe nos olhos dela e fale assim para ela: você, diga, você foi chamado para estar separado do mundo, do pecado. Amados, é para isso que você foi chamado. O Senhor, Ele chamou o seu povo para que aquele povo fosse dele, de exclusividade dele. Vamos ver aqui. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Então aquele muro que separava o templo da cidade, espiritualmente, amados, é esse muro que nos separa do mundo. Porque, como o apóstolo Paulo diz, se você se envolver com o mundo, você vai se perder nele. O mundo não tem nada mais para nós, irmãos. Aqui, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e o versículo 19. Quem já encontrou aí? Quem já encontrou? Ele diz, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Compreendeu? Então o apóstolo Paulo está chamando a atenção daqueles irmãos de Corinto, que o nosso corpo agora, amados, pertence ao Senhor. O Senhor, Ele pagou um alto preço para que pudéssemos ser separados, santos, para Deus. Então, aquele muro que o profeta Ezequiel, ele viu nessa visão, e foi a primeira coisa que ele ressaltou: olha, havia um muro, e esse muro separava o templo da cidade. Aí veio, amados, a glória de Deus veio de volta para o templo. Então, esse muro que há entre você e o mundo está na nossa própria consciência. Nem tudo, amados, que as pessoas fazem, que tem a liberdade de fazer, vamos dizer assim, isso não é liberdade, você pode fazer também, porque você tem a consciência e você tem o Espírito Santo dentro de você. Para as pessoas, quando a pessoa pratica o pecado, pratica o erro, para ela é uma coisa normal e até agradável, mas para nós traz, amados, um mal-estar. Você pode até fazer, mas vai trazer um mal-estar, não vai mais trazer algo de bom para você. Aquele prazer que você tinha em fazer algo que não agradava a Deus, agora você já não tem mais. Porque quando o Senhor, Ele libertou você, Ele te deu a liberdade de escolha. Eu falei para os irmãos hoje à tarde dessa forma: olha, da mesma forma que você teve liberdade para estar na casa do Senhor, ninguém obrigou você de estar na casa do Senhor. Você poderia muito bem ter passado aqui em frente à igreja e ir até um bar. Você não tem essa liberdade? Só que você não foi. Você tem o livre-arbítrio. E você está na casa do Senhor, amados, porque você escolheu assim. Você não é mais escravo do diabo. Se a pessoa que ela tem o Espírito Santo de Deus, se a pessoa que já entregou a vida ao Senhor ainda pratica o pecado, é por escolha dela. Ela já tem a liberdade. Então nós escolhemos, amados, obedecer ao Senhor. Diga amém por isso. Vamos lá. Agora no Antigo Testamento, livro de Deuteronômio,
Então, essa separação do mal é fundamental para o relacionamento entre Deus e o seu povo. Ah, pastor, eu quero ter um contato maior com Deus. Ah, você quer? Eu também quero. Aí você passa o dia, aí você assiste Barra Pesada. Aí você assiste o programa do João Inácio Júnior. Aí você assiste Malhação. Aí você quer ter um contato com o Espírito Santo. Irmãos, você tem que fazer uma escolha. Quem está entendendo isso aí? Você tem que fazer uma escolha. Eu tenho essa liberdade? Tenho. Mas a minha consciência diz que não, porque vai atrapalhar a minha comunhão com Deus. O que é que vai edificar você? Ah, pastor, mas olha, é tão simples. É uma coisa tão banal, mas não agrada ao Espírito Santo. Não está edificando você. Então você tem que descartar. Aquilo ali você vai descartar. Por quê? Porque, pastor, eu quero mais do Espírito Santo de Deus. Então você tem que ficar mais próximo dele. Vamos lá. Deuteronômio 7. Deuteronômio capítulo 7, a partir do versículo 1. Quem encontrou aí? Diz assim, ó: quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas das nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os fariseus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas concerto, aliança, e nem terás piedade delas. Está vendo? Não é para ter peninha, não. Em certas coisas, amados, que o Espírito Santo ele nos pede, nós temos que ser realmente radicais. Quando eu quero realmente ter a presença do Espírito Santo, ele vai dizer aqui no versículo 3, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Parece uma coisa normal, mas vai atrapalhar a tua vida. O Senhor, ele chamou você para que você faça a diferença. Isso aí está atrapalhando você, irmãos. Então, o que é que vai chamar a atenção? É o próprio Espírito Santo. Quem aqui já esteve no lugar? Isso aqui não aconteceu só uma vez comigo, não. Aconteceu muitas vezes. De você estar num lugar, aí você começa a observar as pessoas que estão do teu lado, aí você pensa assim: rapaz, essa roupa que eu estou aqui, é para mim ter vestido outra roupa. Quem já passou uma situação como essa? A gente fica constrangido ou não? Isso aí não foi só uma vez, não. Você pensa assim: é para mim ter me preparado mais. Ninguém está falando nada para você, mas você mesmo sente aquilo ali. Então eu estou falando de uma forma espiritual. Não precisa ninguém, amado, está chamando você a atenção. Você mesmo vai saber, porque você tem o Espírito Santo. Você é o santuário do Espírito Santo. Há esse muro da separação, que é o muro invisível. Ele mostra para você aquilo que é correto, mas também mostra para você aquilo que não é correto, que não agrada a Deus. Aí cabe a você. Olha, o Espírito Santo, ele vai só mostrar para você o caminho que você deve andar. Agora não vai obrigar você. O Espírito Santo não obriga você a nada. Ele te dá essa liberdade de escolha. Agora, cada escolha que você faz tem uma consequência. E qual é a vantagem em ter o Espírito Santo? É porque Deus está com você, meu amigo. Ele vai ajudar você. Ele vai estar com você para proteger você do mal. Olha a vantagem que nós temos tendo o Espírito Santo. O caminho é estreito. O Senhor Jesus até falou que para acertar esse caminho, poucos vão acertar. E a porta que você vai entrar por ela, para poder
está por esse caminho, é um caminho estreito, mas a vantagem que nós temos é que o Senhor está conosco. Diga amém por isso. Volte aí, 2 livros, até o livro de Êxodo. Olha, você está em Deuteronômio, vai voltar um livro, Números, depois outro livro, Levítico, e depois o outro livro, que é o livro de Êxodo, capítulo 19. Capítulo 19, versículo 6. Quem encontrou? Isso aqui era o projeto inicial de Deus para o povo dele, ó. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Um povo santo. Como a gente veio do catolicismo, a maioria das pessoas, o que é que a gente entendia como santo? Aquele que tinha uma auréola na cabeça, aquele que estava em um pedestal. Não, o santo é o separado. Você vai estar no mesmo trabalho, vai estar na mesma escola, na mesma faculdade, você vai andar com as mesmas pessoas, talvez até você mude, mas é a tua maneira de fazer as coisas que vai mudar. Deu para entender? Então o santo é aquela pessoa separada. Quando Deus, ele ouviu o clamor do povo, ele decidiu libertar o povo. Olha como é interessante isso aqui. Quando Adão e a Eva, eles pecaram, aquela amizade natural entre Deus e o homem foi perdida. É como uma pessoa, vamos dar um exemplo em um casamento. A pessoa, ela trai o seu cônjuge, pronto. O seu cônjuge perdoa a pessoa, para que haja de novo relacionamento. Mas eu pergunto para você, é a mesma coisa? Nunca vai ser mais a mesma coisa, irmãos. Quebrou aquele vínculo, aquela confiança, aquela pureza. Foi o que aconteceu. O Adão e a Eva quebraram esse relacionamento natural. O homem, naturalmente, amados, ele nasceu para se relacionar com Deus, para ser amigo de Deus. Mas esse relacionamento foi quebrado. E como eles iriam reatar? O homem não poderia ir onde Deus estava. O Senhor está lá nos altos céus. O que ele fez? Fez o contrário, ele desceu de lá. E onde ele estava, pastor? Quando ele desceu dos céus? Ele desceu, amado, lá no Monte Sinai, a primeira vez. E o Moisés, ele está com as ovelhas de Jetro, o seu sogro, e vê aquela sarça ardente. Ao Senhor, fica aí onde você está, o lugar aqui é santo. Tira as sandálias. Aí fala para o Moisés: Moisés, eu tenho uma missão para você, libertar o povo. E foi isso que aconteceu. Só que Deus pensou. Ele falou: Moisés, eu andei pensando, olha, libertar o povo, sim, as pessoas vão estar livres. E daí? Elas vão voltar para o pecado, porque o diabo vai conseguir enganar elas de novo. Então, Moisés, nós vamos fazer o seguinte: eu vou fazer uma aliança com o povo, para que eles sejam meus. Eu vou trazer as leis. Amados, não adianta liberdade sem lei. Quem está entendendo isso aí? Não adianta você ser livre e fazer do jeito que você quer. Não, Deus teria que trazer as leis. Por isso que as leis, elas vieram. As leis, amados, serviu para isso, para demonstrar um padrão. Então o objetivo principal do Senhor era esse aqui que a gente leu, ó. Êxodo 19, versículo 6. E vós me sereis, ó, reino sacerdotal e povo santo. Então a palavra santo, para nós, quando a Bíblia diz que nós somos santos, nós somos separados. E quando fala, irmãos, que só o Senhor é santo, só o Senhor é puro, compreendeu? A palavra santo, nesse sentido, ela já tem outro
significado. Só o Senhor é santo porque só Ele é puro. Agora nós somos santos porque somos separados. Então esse era o objetivo principal. Aí o profeta Ezequiel vê aquele muro. É a primeira coisa que ele descreve. Olha, mas havia um muro que separava o templo da cidade. Então há também esse simbolismo para nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Você vai ver que a mesma coisa que Deus queria no Antigo Testamento é a mesma coisa também que Ele vai querer no Novo Testamento. Você viu que tanto Deuteronômio como também o livro de Êxodo é escrito por Moisés. Agora, nós já lemos algo que foi escrito por Paulo e agora vamos ver um texto escrito por Pedro. Ele vai falar, amados, a mesma coisa. Por quê, pastor? Era o mesmo Espírito. Eles viveram momentos diferentes, mas tinham o mesmo Espírito. Diga amém por isso. Vamos lá. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2 e no versículo 9. Daqui a pouco nós vamos orar, irmãos. Vamos pedir ao Senhor que Ele venha nos blindar. Esse muro também, amados, serve para nos proteger. Diga amém por isso. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, no versículo 9. Eu me lembro daquelas irmãs lá do Guajiru. As irmãs eram fogo puro. Teve um dia lá, rapaz, na hora do louvor, as irmãs não estavam cantando. Eu, rapaz, o que está acontecendo? Aí na hora da pregação, eu até falei, olha, mas as irmãs não estão nem cantando, o que está acontecendo? O povo está meio frio. Aí quando terminou o culto, a irmã, pastor, vem aqui. Olha, eu não estava cantando porque eu arranquei 2 dentes. As irmãs, e era só no pandeiro, viu, meu amigo? Não tinha negócio de teclado nem violão, não, era só. Eu gosto quando a pessoa glorifica a Deus e dá glória, mas eu não gosto de ficar pedindo o irmão para fazer isso, não. Tem que ser como? Voluntário. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, no versículo 9. Olha o que ele vai dizer. Pastor, mas é a mesma coisa. Pois é, ó. Mas vós sois a geração eleita. Diga amém. O sacerdócio real, a nação santa. Olha o nome santo de novo aqui. O povo adquirido. Você foi adquirido, você foi chamado para ser separado. Ele diz, ó, o povo adquirido, para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, amados, você foi chamado das trevas. Nós estávamos nas trevas, irmãos. Estávamos perdidos. Iríamos para o inferno. Mas o Senhor nos chamou de lá. Amém? Sem merecermos. Não dá para explicar por que Ele nos escolheu, irmãos. Não somos melhores do que ninguém. Mas se alguém for reclamar de você, ah, por que você é o queridinho que foi chamado e foi chamada? Aí você fala, não sei. Quiser reclamar, reclame com ele. Você foi chamado e pronto. Nós somos a geração eleita, irmãos. O povo santo, ó. Para quê? Para que anuncieis as virtudes, amados. Para que possamos pregar o Evangelho, falar sobre o Espírito Santo de Deus. E quando estamos separados e vivemos longe do mal, longe do pecado, irmãos, o Senhor, Ele vai também nos honrar. Ele fala, olha, faça isso, se separe, porque eu vou estar com você. Vamos finalizar aqui. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Nós vamos ler 3 versículos para a gente fazer a oração. Se você quiser grifar, grife essa parte aqui. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler, amados, ó, do versículo 16 até o 18. Se você quiser grifar, grife. Tá bom? Quem encontrou aí, diga amém. Ele diz, ó, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitareis, e entre eles andarei,
e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, pelo qual saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Essa é a promessa de Deus, amados. Não toque nada imundo, fica longe, se aparta do mal, porque eu vou ser para você como um pai. O que é que o pai faz? Instrui, puxa a orelha quando precisa. Hoje não pode mais, né? Meu pai ontem fez 87 anos, meu amigo. Então, ser pai, como Deus ele fala, não é só falar para a pessoa que está tudo bem, estamos juntos, não. É também chamar a atenção. O amor, amados, do pai pelo filho, é aquele que chama a atenção, é aquele também que protege, que fala a verdade, que ora também. Então, essa é a promessa de Deus para aquela pessoa que está separada do mundo, como aquele muro que o profeta Ezequiel ele viu. Então nós estamos vivendo já esse momento em que o Espírito Santo ele nos guia. Então devemos estar como? Obedecendo ao Senhor, viver separados do mal. Amém? Vamos ficar de pé e vamos aplaudir bem forte. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus.